Vamos ver. Fala galera, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom? Tô esperando aí o pessoal entrar. Hoje a gente vai bater um papo sobre sustentabilidade e inovação. Já já meu amigo Marcelo Penteado vai entrar. Olá pessoal, e o Fera entrou. Agora a responsabilidade, hein? Quero ver se ele honra. Muito obrigado, Mega, muito obrigado. Se quiser participar, mandar sua dúvida, comentário ou sugestão, sinta-se à vontade, tá? Deixa eu voltar aqui. E aí, ao longo dessa live, a gente vai fazer algumas pausas e durante as pausas, as eventuais dúvidas, questionamentos, a gente vai respondendo, tá bom? Deixa eu chamar aqui o Marcelo para participar aqui. Aqui. Vamos ver se ele cumpre as promessas dele. Eu tô chamando aí, vamos ver se ele vai atender. Olha Ih, lá, ele entrou, olha ele rapaz. aí, o cara. Calma aí, deixa eu começar o seguinte. Eu Diga. vim, eu vim Rapaz, porque eu honro. eu tenho uma notícia boa e ruim sobre isso. Eu tô Hum, bebendo também, mas é cerveja que não gelou. Eu tô bebendo ih, Summer's Beer, pode. tá Uma tranquilo, sinta-se à cidrazinha tranquila, vontade. segunda-feira, né? É Vamos isso, leve, né? A gente vamos tem mais leve. idade pra isso não, cara. Não, não, hoje é devagar, senão amanhã trabalha de ressaca, não posso nem dar desculpa, né? Que aí todo mundo viu, então amanhã Pois eu é. amanhã eu tô começando a trabalhar 8h30, E olha aí, minha entendeu? prima tá online. E Oi, tua prima Laninha. tá online, é Rapaz, se a isso. família toda entrar, isso aqui explode. A audiência fica grande. Pô, então manda. Pode convidar, olha, convida suas tias, amigas, sobrinhas, vós, todo mundo. Quem quiser entrar, pode entrar. Todo mundo acostumado a me ver passar vergonha, então tá Só... tranquilo, não tem problema. Não, que isso, que isso. Hoje a gente vai conversar sobre o quê, Marcelo? Fala aí. Rapaz, não sei, eu tô preocupado. Você que montou o roteiro vai vir com essas perguntas aí, É, mas hoje, se assim, tiver ao para meu alcance quem. responder, Vamos combinar uma coisa? Se um der uma bicada, o outro alonga um pouquinho a conversa, que é para, com né, certeza. não dar essa falha igual a gente deu aqui agora, entendeu? É pra Então, deixar o assim, pessoal me entrar, entendeu? isso, para entrar aqui com calma. Bom, hoje a gente vai bater um papo sobre inovação, empreendedorismo, design e sustentabilidade. Se isso tudo couber em 60 minutos, tá bonito. Senão a gente vai alongando e botando aqui alguns filtros. Que responsabilidade, hein, Léo? É isso Mas aí vamos mesmo. embora, vamos tentar, Vamos, vamos nessa. vamos aí. Bom, para quem já entrou, tem gente aí já na live. Primeiro, muito obrigado pela participação aí de todos vocês que estão aqui. Vou fazer aqui uma breve introdução rápida de quem é o Marcelo Penteado. Marcelo Penteado estudou comigo, na verdade, na SPM, né? Não éramos da mesma sala, mas estudamos ali, lá no Rio de Janeiro. E ele, aqui em Portugal, ele tem uma agência de design, que ele trabalha com inovação, sustentabilidade e design. Essa é a apresentação que eu faço rápida do Marcelo Penteado. Agora, quem é o Marcelo? Quem é que está aí do meu lado aí? Fala aí. Vamos lá. Então vou pegar um pouco do gancho e já fazer algumas colocações, né? Como você falou, a gente vem da mesma área, né? Vem da área de comunicação, área de marketing. Grande parte da minha carreira lá no Rio de Janeiro construí em cima de agência de comunicação. Então tem até aquela história bonita de contar, né? Que entrei estagiário, desempenhei várias funções, fui crescendo, me tornei sócio. Então deu para ter uma amplitude bem interessante assim de dentro de organização e também depois Sim. de atender diferentes tipos de clientes. Vim para cá, para Portugal, já tem quase 2 anos, para, na verdade, criar uma consultoria. E esse é o primeiro deslize que é muito interessante perceber, né? Que é muito diferente o modelo de negócio de uma consultoria de uma agência, né? Sim. E muitas vezes propositalmente. E a nossa consultoria hoje, o 401 Business Design, em poucas palavras, o que significa isso, né? Nós diferente de uma agência, por exemplo, que muitas vezes fica restrita ali a parte de comunicação, a desafios de marketing, vendas e lidando muito mais com essa área, que também é muito relevante, obviamente. A consultoria a gente tem um olhar um pouco mais abrangente. A gente gosta de resolver problemas de negócios, então por isso essa parte do business, então são problemas diversos, às vezes relacionado a montar um modelo de negócio, redesenhá-lo, né? Redesenhar processo, redesenhar produto, experiência, então é uma questão um pouco mais ampla.
através de ferramentas de design, né? Então, muito inspirado no design thinking, ou seja, metodologias que são colaborativas, extremamente visuais. Então, a gente quebra um pouco do desafio que eu vivia muito ainda no campo de agência, de muitas vezes só lidar com o cliente final ali, o consumidor, e não necessariamente com todos os públicos internos da organização e externos, né, às vezes parceiro, fornecedor, revendedor, que são tão Uhum. importantes quanto para aquele produto, para aquela experiência acontecer. Então a gente acaba Sim, tendo uma visão mais colaborativa e baseada nesse modelo de workshops, né? São trabalhos pontuais, né? sim. E entrando nesse gancho aí, então, vamos voltar para o assunto aí do empreendedorismo. Qual é a diferença que tu vê de ter um negócio no Brasil? Você chegou aí, entrou como estagiário, mas chegou a sócio. Então, você foi tendo várias visões. Qual é a diferença de um negócio hoje no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, e um negócio aqui em Portugal? O que que você sente de diferença aí? Ah, Pode muita abordar coisa. tudo. Muita coisa, assim. Vou destacar, sei lá, talvez dois pontos. O primeiro de Sim. a dimensão, né? O Brasil é gigantesco, cara. O Brasil é um planeta em si mesmo. E às vezes, dentro do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente trabalhava muito com instituições públicas, então trabalhava com governos ou autarquias ou coisas dessa natureza. E tu vai viajar o estado do Rio de Janeiro, o tempo que às vezes eu levava para chegar em Iguaba, por exemplo, é o que dá para levar para o Porto. Então, assim, são questões dessa natureza. Então, a dimensão do mercado, o fluxo de dinheiro que você gere, o tamanho do público que você está se comunicando, faz muita diferença. E da mesma forma, um outro ponto que eu acho que vale a destacar, né, muita gente me pergunta isso também, né, como é aqui em Portugal, acho que você também viveu isso, é o tempo das coisas. Né? Aqui o ritmo de vida é outro. E aí tem várias explicações, assim, eu suponho, essa natureza, né? Mas o modo de vida aqui é mais lento, então às vezes eu lembro quando eu cheguei aqui, né, com ritmo de agência e nós tínhamos, sei lá, grupo de WhatsApp com cada cliente, com cada projeto, a equipe, aquilo ficava bombando o tempo inteiro, parecia o seu Instagram, Léo, impressionante, não parava. E aí, Um dia eu chego lá, estou exato. tentando. E aqui, na verdade, é normal demorar mais tempo para um e-mail ser respondido, um processo ser respondido. Então, às vezes fica uma, duas semanas para alguma evolução acontecer. E você, no início, tem certeza que é uma falta de respeito, que aquilo nunca mais vai andar, mas é o ritmo das coisas. Então, de uma forma geral, esses dois pontos me chamaram muita atenção, porque o empreendedor ele tem sempre aquela ânsia, né? Ele quer sempre fazer mais, e nós viemos muito com essa mentalidade, né? No Brasil, principalmente tu joga nas 11, tu resolve tudo, tu tem que ser para ontem, você é multifunção. E às vezes, um dos principais aprendizados que eu tive aqui é que o tempo um elemento fundamental da equação. Você tem que ter paciência, que não significa que você também não vai deixar de fazer as coisas, mas entender que é um outro ritmo que funciona. Então, isso foi fundamental nessa diferença que eu percebi. Entendi, legal. Um outro ponto dentro desse, comenta aí pra gente a questão, por exemplo, de tributos. Você viu muita diferença entre a questão ali tributária no Brasil, no Rio de Janeiro, enquanto agência, que você tinha que pagar uma série de encargos, você já tinha, e aqui em Portugal a gente também tem, mas ele é mais gradativo. Isso para você, no momento da abertura, foi um empecilho? Não foi? Foi encorajador? Como é que você comenta esse ponto? Cara, é diferente pela própria natureza do modelo, né? Lá na agência, nós chegamos a viver diferentes tributações, assim, e Sim. inclusive em uma delas a gente precisava participar de processo de licitação pública, então era o tributo mais alto, era um corte, assim, beirava os 30%, algo realmente catastrófico, assim. É, Porém, lá na agência, por exemplo, nós tínhamos uma estrutura, um modelo de negócio que precisava ter equipe. Então, chegamos a sim. ter 30, 40 pessoas de funcionário. Isso, cara, é um absurdo para você manter carga tributária no Brasil, né? Para você, ainda mais um modelo de agência que remunera hora homem, então era um Uhum. custo fixo muito alto, né? O custo, né, que fala-se muito, né, o custo do Brasil, ele é muito alto. Sim. Aqui, não é que ele não seja alto, na verdade ele é também, mas você tem, ele vai passando, né, de fornecedor para fornecedor, a questão do IVA, um imposto único, e Uhum. a grande diferença é que aqui, uma dos motivos de eu e meu sócio, né, o Glauco, que você conhece, termos escolhido esse modelo de consultoria,
era justamente para nós não crescermos, no sentido de não me interessa hoje ter uma equipe muito grande. Eu prefiro, Entendi. se chegar num momento no qual eu não estou dando conta do trabalho, ou a gente vai plugar com algum parceiro para isso, ou tomara que chegue esse momento que eu possa cobrar mais caro também, porque isso seria um bom sinal. Porém, nós Sim, escolhemos não crescer, nós escolhemos ter um modelo onde tanta parte da captação, da entrega do trabalho, da execução do trabalho está na nossa mão. Então, isso nos dá uma estrutura super enxuta de custo. Nós não temos sim, praticamente, não há necessidade de ter uma sala, por exemplo, uma sede, enquanto lá no Rio de Janeiro a nossa agência chegou até 3 salas conjuntas. Então, isso, sem dúvida alguma, permite com que a gente consiga se alavancar de forma muito mais fácil e também resistir, né? Períodos de sim, crise sem entrada de receita muitas vezes, ou com uma entrada mais limitada, você consegue ser mais flexível nesse sentido. sim, legal. Bom, para quem entrou aí agora, estamos aqui batendo um papo com meu amigo Marcelo Penteado, onde a gente está conversando nessa primeira fase aí um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Como é que era a diferença do negócio dele no Brasil, aqui em Portugal. E já já a gente vai pular para o tema de sustentabilidade e inovação, tá? Aí é para lá que a gente vai. Quem tiver Sim. dúvidas, críticas, sugestões, qualquer coisa, bota na caixinha de perguntas. Daqui a pouco a gente faz uma pausa. Se tiver alguma questão, a gente já lê. Senão a gente vai levando a conversa dessa forma, tá? Mas pega leve, hein, gente? Pega leve comigo aí. Não, pega Segunda-feira. não. Vão ser perguntas difíceis com resposta sincera. É isso que eu quero. Rapaz, já tem É até isso. nome, já tem até branding Já para tem. Pô, a gente não pode brincar com isso, não, né? E entrando um pouquinho nesse tema que você falou, por exemplo, de a consultoria, o modelo que você escolheu, um modelo menor, mais enxuto, no qual ali você participe de ponta a ponta do processo, desde a parte de captação até a entrega ali do serviço, certo? Explica o seguinte para mim, qual é o benefício que você enxerga participar do processo de ponta a ponta e qual é o benefício que você enxerga de não? Acho melhor aqui eu ter um especialista para falar sobre o assunto. Cara, eu acho, de novo, assim, vai muito da natureza, né? Eu vou sempre trazer esses dois paralelos que foram as realidades que eu vivi. Então, a agência, Sim. quando eu tava. Olha o Léo Braga aí, ó, sou fã. Esse cara é Olha o bom, Léo hein? aí. Chama ele pra uma conversa também. Léo, chega aí, vamos bater um papo. O modelo da agência, por exemplo, ela tende a querer fazer de tudo, né? Então, assim, eu Sim. tenho um desafio aqui de comunicação, mas eu também preciso criar minha marca, criar um site, produzir um vídeo, faço tudo, vamos embora, bota para dentro, a gente dá um jeito de resolver, porque a gente tem várias capacidades ali de entrega. Então, de alguma forma, eu até, enquanto a agência, eu participava, horizontalmente falando, de mais etapas do processo, né? Que você acaba participando de muitas coisas, às vezes projetos até mais longos, e que prevêem também a Sim. questão de continuidade, de FIIs e coisas dessa natureza. A consultoria, ela, na verdade, ela é mais restritiva. A gente desenha muito bem exatamente o que a gente vai fazer e, inclusive, pelo fato do processo ele ser colaborativo e a gente ter uma metodologia de trabalho que ela é baseada em resolução de exercícios e Uhum. coisas assim, muitas vezes a gente, inclusive, traz especialistas para falar sobre determinado assunto e ele ser o representante daquilo naquele momento. Porque qual é a grande diferença no final das contas, Léo? A agência, de novo, na minha experiência, não quero generalizar aqui, Sim, sim, claro. mas a agência, eu tinha muito um lugar de propor uma fala, né? O cliente tinha um desafio, ele tinha um briefing ali, seja para resolver problema de comunicação, aumentar a venda, criar posicionamento, enfim, de qualquer natureza. E ele trazia esse problema, né, esse briefing para dentro da agência. Cada agência vai ter seu método de criação, seu método de pesquisa, enfim, de propor uma solução. E aí tu fica naquele ping-pong no qual você traz uma solução digerida e você vai no convencimento, vai por dado, vai por design, enfim, seja qual a estratégia que for, você que vai propor essa solução. Sim. Atualmente, no modelo da consultoria, o que a gente faz? A gente, antes de tudo, a gente mapeia junto com o cliente quais são todas essas áreas internas e de fora do negócio que fazem sentido para aquele desafio. E aí, Uhum. muitas vezes, isso vai envolver áreas que no dia a dia, às vezes, até se bicam, né? Como Sim. você sabe perfeitamente disso também, da história de vendas com marketing, Marketing. atendimento ao cliente, com Pô, RH, então, desenvolvimento de produto, TI.
Então, no final das contas, o que que a gente faz hoje? A gente acaba por reunir a maior amostragem possível dessas áreas, junto também com áreas externas, e você dá uma sinergia ali em conjunto. Então, o nosso papel, a gente geralmente fala muito isso, né? A gente, durante uma consultoria, a gente tem 3 papéis aqui simultâneos. O primeiro, de certa forma, é até de transmissão de conhecimento. Então, um Uhum. papel meio professoral mesmo, porque Sim. a gente ali trabalha com ferramentas de negócios e essas ferramentas, elas obviamente têm algumas armadilhas. Eu tenho, enfim, você vai botar 20, 30 pessoas às vezes para trabalhar em conjunto, né? E não importa, você pode ter 30 anos, 40, 50 anos, trabalho em grupo de É. faculdade, entendeu? Todo mundo ali dá para dispersar muito fácil, né? E Sim. muitas vezes o desafio desse exercício é também não ficar algo muito filosófico, muito etéreo. Não, cara, a gente tem um tempo aqui para resolver, a gente tem um processo. Então, tem muito essa questão. O segundo papel é o papel de moderador, que uma vez que Sim. nós ensinamos como funciona a ferramenta ali, né, ou apontamos o desafio que todos nós, em conjunto, temos que resolver, e não só eu e meu sócio, no caso, né, nós não somos os especialistas guardiões disso, na Uhum. verdade, todos que estão aqui vão participar dessa co-construção, e até antes disso, né, do diagnóstico do problema, então tem esse segundo papel também. E o terceiro é não perder de vista que efetivamente estamos sendo contratados como consultores nesse caso. Então, Sim. obviamente que após esse processo, é nosso trabalho apresentar uma solução ou um caminho de soluções, ou uma série de soluções que saem dessas sessões. Porém, a grande diferença é essa, né? Nós incluímos o maior número possível, a maior amostragem possível de pessoas e partes diferentes da organização para que essa solução seja mais robusta, entendeu? Ela seja mais substantiva. E não lá vem uma ideia lá dos meninos da agência junto com o marketing, que vai Isso. treinar a área comercial e ela não participou, e quando vê, Sim. não está todo mundo incluído no processo, entendeu? Então, Sim. é essa mais ou menos a natureza da resposta, assim. Entendi. Pô, perfeito, era isso. Para quem já ouviu, já seguiu ali, no caso, as minhas redes sociais, principalmente o Instagram, já percebeu que eu participei de um podcast chamado Prazópia, no qual um dos idealizadores é esse rapazinho que está aí, do lado, Marcelo Penteado. E o objetivo disso que a gente está fazendo aqui hoje é iniciar uma sequência de lives, onde eu vou trazer alguns amigos para bater um papo de uma forma descontraída, que nem a gente está fazendo agora, e trocar conhecimento real. O que eles fizeram, onde eles erraram, o que eles aprenderam, o que eles não fariam de novo e por aí vai. E por que eu falei do Prazópia? Para quem não curtiu o Prazópia ainda, não segue o Prazópia, vá lá e segue. E para quem já viu o Prazópia, num episódio Dilema das Redes, aonde eu cito a minha mãe para variar mais uma vez, né? E ali a minha mãe, Celebridade. celebridade, minha mãe. E ali eu falo sobre um princípio da Revolução Francesa, né? Lembra lá? Do meu Claro. direito acaba onde começa o do outro? Então agora te joga essa bomba aí. Explica para minha mãe, uma senhora que vai fazer 70 anos, o que é inovação. Ou vou Olha começar só, pela tua área. Explica o que é sustentabilidade. Sem Ra- tecniquez, na tua visão. Para minha mãe. rapaz, longe de mim. A sua mãe é uma sábia, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas assim, vou fazer só um pequeno disclaimer aí antes, né? Antes, Claro. eu busco evitar sempre esse papel da autoridade no assunto, né? Ainda mais em temas tão difíceis, porque tanto inovação quanto sustentabilidade são guarda-chuvas que tu pode abordar de várias maneiras, né? Dá para falar de inovação pela definição, aí vai ter pessoas muito mais competentes do que eu para falar sobre isso. Dá para ir para um caminho de você trabalhar de inovação pela perspectiva de cultura de inovação, quanto a cultura favorece ou não a criação de novos modelos, processos, produtos ou qualquer coisa, e não uma visão de gestão, que é uma Sim. visão eu gosto muito, o meu sócio, que ele é mais especialista nessa área, inclusive ele sempre dá esse exemplo, né? Você vai olhar, as universidades mais tradicionais do mundo, elas vão ter um curso de gestão, de administração, né? Mas tu não tem um curso de inovação propriamente dito, né? Ainda falta massa Uhum. crítica nesse sentido. E sustentabilidade vem um pouco meio nessa linha também. Você vai ter discussões de sustentabilidade há décadas já, não é algo novo, né?
Sim. A grande diferença é que as discussões evoluem, assim como a nossa própria mensuração em cima do impacto que nós estamos tendo. Então, eu acho que Sim. muito do Mas que aí eu você tenho dois pontos. Olha só, é a tua diga, leitura de mundo que eu quero saber. tá Mas bem, tá assim, bem, faz a sua leitura e para minha mãe, tranquilão, uma senhora tá. ali, Ah, explica ali. Já fez o teu disclaimer, bonito, tá entendeu? Ó, bonito? mas Ah, assim, não sai pela tangente não, volta pra cá e vambora. rapaz, tu me conhece mesmo, né? Isso que é difícil, tá vendo? Começar a dar entrevista para desconhecido agora. É, esse é o Tô brincando. problema. Cara, vamos lá. Sustentabilidade para mim, É para é, de, tu, para de você, forma na prática, simples, isso. é ver valor em tudo, tá? Boa. Por que que eu falo dessa maneira, sabe? Nunca Porque, vi essa definição, mas explica aí. pois é porque tem, eu até no webinar que eu fiz umas semanas atrás, eu tive um pouco dessa preocupação de trazer uma origem da palavra Isso, eu vi. sustentabilidade, né? Então, Uhum, assim, se tu olhar no dicionário, vai estar lá, sustentabilidade é aquilo que se sustenta. uhum. Porra, mas isso também não diz nada, né? Aquilo que se sustenta pode ser bom ou ser ruim. Aí Sim, depois tu vai evoluindo para uma perspectiva de que é aquilo que você consegue manter sem prejudicar gerações futuras, né? Tu começa a trazer elementos sociais de preocupação, valores ambientais associados a isso. E por que que eu falo que é ver valor em tudo? Porque a partir do momento que você toma mais consciência e muda a tua mentalidade sobre o que que tu consome, e eu estou falando de comida, estou falando de roupa, estou falando de conteúdo, eu estou falando de qualquer coisa que não só te impacta, como impacta também as coisas que estão ao seu redor, você faz essas escolhas, porque tudo é um trade-off. A sustentabilidade ela não é um sim, lugar que você chega. Eu acho isso muito importante também, desmistificar, né? Que todo mundo, sim. que se a gente for entrar num caminho que eu sou sustentável, tu não é, vai todo mundo terminar um apontando o dedo pro outro, todo mundo sozinho, porque todo mundo vai ter impacto e é uma constante desconstrução. A própria natureza, ela é dinâmica, né? Ela não é Sim, estática, ela não tem um lugar que você fala, agora tá de boa, agora eu tô tranquilo, paguei meus pecados aqui, posso fazer o que eu sim, quiser. Não, não, não existe isso. Então, a sustentabilidade para mim ela está muito associada a você ver o valor de tudo e você ver que você pode, através dos seus atos, seja você indivíduo, seja você uma organização, fazer escolhas melhores. E aí entra o ponto que hoje a sustentabilidade ela é muito alavancada para essa discussão também da regeneração, né? aham, É quase que, sabe quando um termo fica muito gasto, né? De uma maneira muito sei, esdrúxula falando aqui, e nós que somos do marketing vemos muito isso, né? Criação de novas palavras para falar as mesmas coisas e tudo mais. Mas hoje muita gente fala do conceito da regeneração, que é no final da sua atividade, seja empresarial, seja pessoal, é que você gere mais vida, você gere mais valor a partir daquilo que você está falando, porque não necessariamente a gente precisa ficar preso a esse conceito de que sustentabilidade tem a ver com você diminuir o seu impacto, de você ser uhum, punido por alguma coisa que você faz errado, sim, né? Tem várias outras perspectivas positivas que podem ser exploradas, né, nesse sentido. Respondi sim. nada, né? Não, respondeu com a sua leitura de mundo, e que está correto. O objetivo desse papo não é a gente fazer a definição do que está no livro ali, segundo inovação segundo Schumpeter, inovação segundo Homer. Não, não é isso que eu quero. Não, que é importante também, né? Que É é importante importante também. pra caramba. Afinal, É. aqui, você fez o teu estudo, foi um mestrado, né? Ou foi após? Pós, Pós? eu fiz uma pós em gestão de Então, sustentabilidade e estou fazendo a segunda agora em economia social e solidária. é isso. Então, você tem um estudo acadêmico, eu também tenho outro estudo acadêmico. Só que, independente como a gente aprende na academia, você faz um entendimento e uma releitura e uma adaptação daquele conceito dentro de um espaço, dentro de um tempo, dentro de um cenário. É isso que eu quero entender. Como é que a gente pega aquela definição acadêmica e que tá boa pra caramba e traz para a prática e aplica no teu projeto, na tua consultoria de design aqui em Portugal. Entende? Claro. É isso que eu quero entender. E aí, já que você fez essa definição de sustentabilidade, essa também introdução à definição do que seria inovação, me explica uma coisa aqui. Hoje, você tem uma graduação, duas pós-graduações, certo? Certo. Quais são as habilidades? Tirando, se quiser também comentar as habilidades acadêmicas, joga para lá. Pode comentar. Uhum. Quais são as habilidades que hoje
você trabalha e que hoje você fala o seguinte, cara, essas habilidades me ajudam a desenvolver os meus projetos. Seja eles os projetos de consultoria ou os demais projetos que você tem. Que tipo de habilidade que tu acha que ajuda a compor o Marcelo a entregar o resultado lá no final do mês? Cara, comunicação, sem dúvida alguma. E comunicação nos dois fluxos, né? Não só de você saber se expressar, e isso também dá para falar de várias coisas aprofundando nesse sentido, né? Mas que às vezes Sim, o argumento que vai funcionar para você, gerente, é diferente do argumento que vai funcionar com o diretor, que é diferente do que vai funcionar com o restante da equipe, mas ao mesmo tempo todo mundo precisa comprar a mesma briga, né? Digamos assim. Então a sim, comunicação não só nesse sentido de você saber se posicionar, como também, principalmente de ouvir, né? Tem muito esse sentido. Um sim. elemento muito importante também, que eu acho que a minha história ajudou a construir, né? Por eu ter vivido tanto em agência quanto em consultoria, que é fazer um cruzamento muito rápido de informações ou de setores diferentes, ou exemplos que você já viu em outra indústria. Então, essa capacidade de conectar pontos é uma das, inclusive, das mais-valias assim de um consultor externo, né? Porque no final das Sim, contas, às vezes você está lidando com uma indústria totalmente diferente, mas aquilo é uma boa referência. E o teu sim, cliente, ele é guardião do lugar que ele está, né? Ele chegou até ali, principalmente quando são empresas tradicionais, que competem ali por aquele determinado segmento. Então, quando você consegue trazer esses outros exemplos, esse repertório, ele é muito importante. E sim. nessa linha, cara, a capacidade também de resolver esses problemas complexos, né, de simplificar, assim, porque eu já estive do outro lado de certa forma, né, por mais que eu estava numa agência sendo fornecedor terceiro para outras empresas, eu tinha muito um papel de gestão também, de processo de equipe, como eu te disse, né, chegando a ter 30, 40 pessoas lá trabalhando. Isso é um desafio Sim. gigantesco, gigantesco, assim, de você gerir entrega, gerir processo, gerir cultura, gerir demandas, né, de pessoas do dia a dia. Então, é, essa, essa, essa abordagem um pouco mais sistêmica, né, de tanto conseguir olhar o negócio, conseguir olhar o público, conseguir olhar colaboradores, conseguir olhar uma coisa que hoje grande parte do meu trabalho, cara, é estudo, é leitura, é ler relatório que está saindo, é ler estratégia de sustentabilidade de uma empresa que lança e ver como é que ela está fazendo aquilo, de ler, enfim, outros diversos reportes também das mais variadas instituições assim que me interessam, né? Não dá para acompanhar tudo. Sim. Então, tudo isso se torna um valor na medida que, se você consegue traduzir isso para quem toma decisão e você ajuda esse gestor, por exemplo, a produzir um processo, porque, assim, aproveitar que não tem tanta gente aqui, se você é o dono de uma organização e você tem um desafio gigante, você pode contratar as consultorias, uma Falcone, você pode contratar uma Accenture, uma McKinsey, que você vai ter lá 30, 40 consultores que vão virar um exército seu por um determinado Assina. tempo. Tu Exatamente. contrata, assina o Max Center. Eles vão lá, vão resolver todos os problemas que eles se dispuseram a resolver, depois eles saem, né? O que a gente tenta fazer é ao contrário, é utilizar os recursos que eles já têm. Entendeu? Como é que a gente pega a tua equipe hoje e vai separar X tempo, sei lá, uma vez por semana, por X semanas, depende do tamanho do desafio, Sim. para com esses recursos que você tem, porque o conhecimento já está aqui. Se o problema está aí, a solução também está. Às vezes falta de fato esse elemento externo para dar essa faísca. Então, Uhum. todos esses atributos, assim, esses três, eu acho que são fundamentais, cara. Essa capacidade de condução de pessoas de alguma forma, trazer esses repertórios externos que podem ser complementares, que podem ser bons exemplos, boas referências, Sim. e conseguir conduzir isso de alguma forma, né? Porque esse é o grande desafio, cara. A rotina do negócio mata qualquer um, cara. É muito difícil. E você se Entendi. prende ali, você é gestor, por Sim. mais maior visão que você tenha, tu começa a ser corroído por isso também. Sim. Então é mais ou menos E por aí. hoje você falou dessa questão, é o desafio, é a rotina, é o que te mantém ali. O que que você gostaria de aprimorar? Você comentou comigo três verticais e três habilidades que te fazem entregar os resultados que você tem hoje. Mas, pelo que a gente já é amigo, a gente bate papo, participa de Prasópia. Então, para quem não sabe, existe um antes e um depois ali da gravação, então a gente troca uma ideia. Mas agora, trazendo isso aqui para o ao vivo.
Você é um cara que está em constante movimento, tá lendo, aprendendo, buscando, olhando para frente. O que que você quer aprimorar hoje? E por quê? Rapaz, que difícil, cara. Ah, Aqui é estilo Jô Soares, garoto. Fui lá ver Jô Soares. Tô dando tempo para você pensar enquanto eu faço essa piada. Fui lá pode ver Jô fazer, pode. Soares e aí eu fui pensando assim, quais eram as perguntas difíceis do Jô? Entendeu? Eu Certo, sintetizei, já dei tempo de você organizar aí. Agora vai lá. tá certo. Não, eu preciso de mais tempo. Faz mais piada aí, cara. Faz mais piada aí, cara. Tu é bom nisso que eu sei. Pega um livro aí no teu bolso de piada aqui também, cara. Calma aí, calma aí. Deixa eu pegar aqui assim. Mas, Não, então cara, vamos fechar aqui. não, Habilidades para o eu tenho uma trabalho, resposta. hoje. Eu tenho uma resposta Ih, boa, gostei, eu rapaz. acho. Senti firmeza É... aí, hein? Quero ver. Cara, o que eu tento fazer hoje, e eu tenho muita dificuldade, mas é uma coisa que eu vejo não só em mim, mas eu acho que é da nossa época, de alguma forma, é Sim, saber dizer alguns nãos, entendeu? No sentido de, primeiro, é impossível eu ler todos os relatórios que eu gostaria de ler, no ritmo que eu gostaria de ler, quantidade de livros bons que tem sobre isso, quantidade de especialistas que tem para seguir, quantidade de empresas, quantidade de desafios. caramba, nem Então, fala. assim, é muito difícil, às vezes. Por exemplo, é a mesma coisa, né? Eu fiz uma pós-graduação em gestão de sustentabilidade, né? Então, o que, que Sim, eu fui impactado ali sobre como a academia, aqui em Portugal, fala sim, sobre sustentabilidade, tanto com professores que são de carreira acadêmica, né? São pesquisadores, especialistas e doutorados e tudo mais, quanto com pessoas que estão no mercado de trabalho. Então, te dá um panorama bem interessante. sim. E, obviamente, a trajetória ela vai dali em diante, né? Muito do que eu aprendi e do que eu tenho comigo hoje, que eu consegui transformar em conteúdo, de fato, para mim, e conhecimento, né, digamos assim, é de busca minha, é de você ir lá correndo atrás e hoje esse é o lado bom, né? Você tem um, sei lá, um LinkedIn ou até o Clubhouse ou essas redes sociais que às vezes você consegue seguir a pessoa que é o maior especialista disso no mundo, cara. E ela Sim, vai publicar e você vai ver ali na hora, se você quiser. E se tempo quiser não, real né? quase. Exatamente. Então, assim, tudo isso, cara, é bom e ruim, né? Porque é uma overdose, muitas vezes, de material, de conteúdo, e que não dá para acompanhar tudo e não dá nem para você absorver isso, porque às vezes a realidade é outra, né, cara? Te Então, por gera exemplo, ansiedade isso? claro, claro, totalmente, cara, Como é que totalmente, você lida assim. com isso? Porque essa é uma dúvida que eu tenho real, porque eu sinto a mesma questão que você falou aqui. Pô, sigo as melhores tendências, na minha opinião, os especialistas, vou seguindo aquelas pessoas, porra, os livros, quem dera se eu pudesse, se eu conseguisse ler na capacidade que eu tenho de comprar livro, né? Ia ser perfeito. Exato. E aí, só que eu até uma conversa que eu tenho, vira e mexe com a Paola, sobre essa temática, cara, que às vezes me dá uma ansiedade, do estilo eu não me permito determinados momentos lúdicos, porque eu penso, não, calma aí, em vez de eu pegar essa hora, porque é tudo uma hora, né? Se eu passo Exato. uma hora pensando na vida, ou uma hora lendo report, ou uma hora jogando FIFA, é tudo uma hora da minha vida. Exato. Agora, Porque tudo tem e valor. aí A eu. sustentabilidade nesse Tudo, sentido. É isso mesmo. ah, olha aí, entendi. E aí, como é que você gera com essa carga de. Porque a sustentabilidade é um tema novo. E hoje em dia tem uma correlação muito grande da sustentabilidade com a inovação. Sim. E essa roda girando muito rápido. Como é que tu lida com isso para falar, cara, calma, eu vou ler, mas eu preciso ter um tempo maior para eu não entrar em parafuso? Cara, eu me cobro progresso e não necessariamente pressa, entendeu? Então, o que que eu faço, por exemplo? Por Repete exemplo, aí que quando ficou bonito. Repete essa frase que ficou bonita, por favor. Repete aí, repete aí. Porra, cara, peraí, deixa eu procurar aqui no Caio F. Abreu, ele que falou isso aqui, ó. Mentira. Mas eu tento me cobrar progresso e não pressa para acabar alguma coisa. Então, por exemplo, eu tô lendo um livro aqui, inclusive é muito mais tempo do que eu geralmente levo. Mas é um livro que, cara, eu leio 2 páginas dele, tem tanta referência ali, e tem tanta coisa, insight, né? Que às vezes é maneiro tu ter também só insight, né? No sentido de, tipo, ah, sei lá, me dá muito orgulho, e tu deve viver isso também, às vezes que tu lê pra caramba, né? Tu tá lendo o livro de uma pessoa muito sinistra, um autor, uma autora muito boa,
e ele cita alguma parada e fala assim, já li, tô ligado, É, já li isso aqui, concordo, ou discordo, sim, que é eu melhor ainda, né? Quando tu discordo. discorda, meu irmão, ou tu tá um gênio, ou tu tá falando merda, né? Mas assim, É, então, por exemplo, o que que eu faço? Eu outro não hoje, entendeu cara, nada. Outro não entendeu nada dali, né? faz parte também, tá tudo bem. Mas hoje o que eu faço, cara, independente do que eu, sei lá, pode ser um livro, pode ser um report, pode ser, por exemplo, estou fazendo um curso online aqui também de economia circular. Então, assim, independente do conteúdo que eu estou consumindo, eu anoto as coisas. Então, se Sim, é, sei lá, 50 minutos de vídeo, se é uma palestra, se é qualquer coisa, eu estou anotando ali e o anotar, para mim, ele funciona muito no sentido de não só de memorização, como de. É quase que eu transformo aquilo em um conhecimento. Assim, eu vou soltar uma informação aqui na live, vou fazer um post sobre isso, ou simplesmente vou pensar sobre, né? Que eu sou um cara que estou pensando o tempo inteiro, assim, não consigo desligar. Então, o que eu tento fazer é isso, assim, para cada atividade que eu estou intencionalmente dedicando meu tempo, dedicando minha energia, dedicando meu esforço, eu tento fazer uma retroalimentação disso, sabe? Para não ficar algo perdido, porque tudo hoje é muito efêmero, cara. Tu passa no Instagram, tu passa um podcast, qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Então, assim, eu gosto muito, por exemplo, de ouvir podcast, sei lá, quando eu tô preparando comida, cozinhando. Aí eu vou lá, meu irmão, sim. paro de cortar o tomate, brother, lava a mãozinha, não sei o que, anota a parada, anota a referência, nem que eu vá ver depois. E às vezes não vejo também, faz parte, brother. Às vezes fica lá e tu vai Sim, encontrar 35 anos depois aquilo, assim, cara, por que eu demorei tanto tempo pra ver isso? Mas é mais ou menos por aí, entendeu? Eu tento extrair o máximo daquilo que eu tô fazendo e deixo sim, na vez do próximo livro, ou do próximo filme, ou do próximo seja lá o que for, eu me dedico a ele. Senão ferrou, cara. Senão sim, fica maluco. sim. É, a gente fica maluco. Queria voltar num ponto aqui que a gente passou e ia pedir para você fazer de novo. É a tua leitura, é a tua correlação, é o teu entendimento, tá? Como é que você enxerga a relação hoje de três pontos: sustentabilidade, inovação e tecnologia? Tu Rapaz, enxerga isso como algo benéfico, como algo estranho, como algo que ainda não está descoberto o que é? E o que, que você enxerga dessa relação hoje para essas três temáticas aí? cara, são pontos que eles podem ter muita convergência, dependendo do desafio, dependendo do segmento, depende, Mas varia não muito. necessariamente tem. Não necessariamente tem, Ok, pelo contrário. tá. Mas que podem ser muito bem cruzadas nesse sentido, né? Muito bem sintonizadas. Primeiro porque, assim, de novo, muitas vezes fazer o caminho básico de dissociar esses termos da primeira interpretação imediata que vem, né? De tecnologia, porra, ou tu vai lançar um foguete, ou tu vai estar, sabe, criando um algoritmo lá sei lá. Machine learning com aplicabilidade Exato. em. Exato. Sim. Quando uma bicicleta foi uma inovação tecnológica, sabe? E tá aí até hoje, né? Bizarra na época. É uma Sim. inovação de mobilidade, mas assim, não tem ali nada extraordinário, mas você também pode ter tecnologia aplicada, sei lá, para medicina, né? Para telemedicina e coisas dessa natureza. Legal, É bacana. porque eu acho que, entrando nesse ponto aí que você falou, e cara, você foi, na minha opinião, brilhante. Assim, não é só porque estamos aqui batendo pau, mas foi mesmo. Porque eu acho que muitas das vezes, muita gente, inclusive eu também, até por conta do meu estudo agora em programação, a primeira associação que a gente faz é tecnologia com a tecnologia relacionada à informática. Mas É, não, nem exato. tudo é como você comentou. A bicicleta foi uma puta de uma inovação tecnológica na época. Exatamente. E não tinha computador, né? É porque acho que hoje a gente vive tanto nessa era digital que a gente já meio que associa uma coisa à outra. E se não tiver, é porque então não é tecnológica. Só que não, Exato. não Não, necessariamente. Bom ponto, cara, irado. obrigado, cara. Que bom, que bom. E aí, se você joga, por exemplo, para a parte de inovação, é a mesma coisa, cara. A inovação, ou até eu vou acrescentar outro, empreendedorismo. Empreendedorismo ou inovação. Tu não precisa, brother, criar uma coisa que necessariamente vai se escalar para resolver o problema do planeta. Se fizer isso, melhor ainda, brother. Mas assim, você pode ter muito impacto regional também. Você pode ter um impacto no teu bairro.
Você pode ter um impacto na tua rua, você pode ter um impacto através de outras dimensões de escala, né? Então, isso Sim, é importante. Então, a inovação também, eu gosto sempre de tentar trazer uma provocação de inovação para quê? Assim, o que de fato... Porque a inovação ela pode ser incremental, né? Você vai fazer uma coisa sim, melhor do que você já fazia através, né, sei lá, um novo processo, um novo produto, uma nova tecnologia. Tem sim, várias naturezas de você fazer isso. Mas sim, você de fato está gerando mais valor? sim, Eu acho que cada vez mais, e eu me proponho muito a tentar estar nesse lugar, de aproximar essas perguntas, né? Porque a sustentabilidade com a inovação e com a tecnologia, beleza, você pode juntar isso tudo e criar um produto fantástico, por exemplo. E vou trazer um paralelo para a gente de comunicação. Às vezes você constrói uma campanha de comunicação fantástica, bro, fantástica. Um aplicativo fantástico, um site maravilhoso. sim, Pensado no teu cliente final, talvez. Mas isso resolve o problema de fato dele? Isso resolve o problema da empresa? Isso resolve o problema da comunidade que a organização está inserida? Isso resolve o problema do planeta em alguma escala? Então, essas perguntas são importantes e, no final das contas, a tecnologia, ela é uma ferramenta, né? A gente vai utilizar ela da melhor maneira ou não. Não é ela por si só que ela tem um valor qualitativo ali, positivo ou negativo. Então, tu vai ter aplicações de tecnologia para sustentabilidade que são ótimas, e tu vai sim. ter aplicações de tecnologia para inovação que vão gerar mais impacto, por exemplo. Então, assim, elas por si só não resolvem, né? Vai muito também Sim. do que está por trás disso, quais são os objetivos, qual é o impacto de fato que está sendo gerado, positivo e negativo, e tentar conectar essas coisas. Porque quando dá certo, meu amigo, também é um absurdo. É um absurdo, né? Bom, É. acho que a gente está caminhando pra caramba aqui. Já falamos sobre vários pontos. Para quem chegou no meio do nosso papo, seja muito bem-vindo. O objetivo dessas lives aqui que a gente começou com meu amigo Marcelo Penteado aqui é trazer experiências reais do que ele faz na prática, do que a gente está aplicando, o que a gente enxerga enquanto mercado de trabalho, enquanto inovações tecnológicas, o ambiente que a gente desenvolve nas nossas rotinas de trabalho, o que a gente entende, o que a gente lê, o que a gente pratica, tá? Essa é a primeira live que eu estou fazendo com esse propósito. E quem tiver dúvidas, comentários, críticas, sugestões, seja lá o que for, vou pedir para que vocês coloquem suas perguntas na nossa caixinha de pergunta aqui. A gente abre aqui para ler. E eu vou agora fazer uma pausa para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma contribuição, sempre se à vontade, tá? Bom, estou lendo aqui a pergunta. Marcelo, você foi para Portugal para fazer a pós ou para abrir uma consultoria? Os Essa é dois, uma pergunta. os dois, e tem um terceiro elemento que foi fundamental também, que foi uma mudança de vida mesmo, de fato, de buscar uma qualidade de vida diferente, assim. Não que eu tivesse uma vida ruim no Rio de Janeiro, pelo contrário, mas aquilo que eu te falei, né? O ritmo de trabalho, ele era muito intenso, e a gente meio que se acostuma a tudo, né? Se aquilo se torna o teu ordinário, meu amigo, é isso, esse é o teu normal. É, E quando eu tive a oportunidade de vir para cá, eu já tinha tido a experiência, 10 anos atrás, de sim. fazer um intercâmbio durante a faculdade de 6 meses. Eu morei em Madrid, aqui pertinho, na Uhum. Espanha, né? Enfim, já tinha experimentado um pouco dessa rotina de viver aqui, e tem vários valores que eu me identifico e que eu valorizo de fato, que eu estava sentindo falta disso no Rio de Janeiro. E, enfim, deu aquela tempestade perfeita, né? Na época eu tava com, acho que 29 anos, 28 para 29, coisas assim. Eu falei, cara, se eu não for agora, será que eu vou depois? Né? Se eu tendo essa chance, eu Sim. tava com isso, eu já era sócio da agência de alguns anos, eu já tava lá no total uns 5, 6 anos, talvez, não lembro agora de cabeça. Tinha passado por momentos bons e momentos ruins. Da mesma forma que eu me orgulho de falar que a gente já teve 30, 40 funcionários, a gente já teve que demitir 15 de uma vez e foi um dos piores dias da minha vida. Então, assim, realmente é muito difícil sem empreender de fato, manter uma saúde em cima disso. E vir para cá teve essa junção toda. A insatisfação, de certa forma, de querer ter um propósito diferente na minha entrega profissional,
uma, uma saudade não, mas uma necessidade, uma vontade de me especializar, de estudar outras coisas, de fazer coisas diferentes do que eu estava fazendo no meu dia a dia. E o terceiro Sim, ponto, que talvez seja até o primeiro em termos de hierarquia, foi a mudança de vida, cara. Qualidade de vida, assim, em primeiro lugar, de fato. entendi. Pô, muito maneiro, cara. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. O que vocês acham que a gente consegue aprender com o mercado de trabalho português? Olha, E agora, eu vou soltar essa primeiro para você, que eu ah, também então trabalho responde. Eu aqui, tô né? falando muito aqui, cara. Vai, fala aí você um pouco. É muito diferente. Eu trabalhei, a primeira vez que eu trabalhei em agência foi aqui. Não sei se você lembra dos papos que a gente tinha na época de SPM, eu falava, então, agência, vou não, vou para agência não. Mas aqui surgiu a oportunidade, agarrei e falei, cara, claro que eu vou. Tá doido? Como é que eu não vou? Vou para aprender e entender o que é. O que eu vi de diferença de uma agência de publicidade de pequeno porte aqui no Porto, é a proximidade que eu tinha com o cliente, a transparência que eles me cobravam, e aí isso para mim foi muito tranquilo, porque eu podia ser muito transparente. E num primeiro momento, eu senti que a minha barreira para. Eu senti que eu tive que romper uma barreira forte e alta para eu transmitir credibilidade. Eu senti isso logo num primeiro momento. Mas, em contrapartida, depois que eu peguei a confiança e a credibilidade daquele cliente, cara, eu tinha a chave do carro na mão. Eu Uhum. senti isso muito. Coisa que no Brasil eu nunca tinha trabalhado em agência, mas eu sempre fui do lado do cliente. E eu nunca tive uma parceria com a agência, do jeito que eu tentei construir aqui. Vai ver que foi um pouco disso, né? Eu também tinha uma certa carência de algumas agências no Brasil, e enfim, e eu não me sentia, eu sentia que eu era mais um ali na lista de telefone, né? E aqui eu tentei e falei, não, eu quero fazer algo diferente. No primeiro momento eu senti esses pontos. E você, o que tu conta aí? Cara, esse da proximidade, da familiaridade, sem dúvida alguma, que é um reflexo daquilo que eu até falei no início, né, de a sociedade aqui, o tamanho é diferente. Então, assim, nós, por exemplo, que se a gente tivesse nascido aqui, estudou em escola, faculdade, tudo mais, é quase um grande bairro, assim, você, pô, não sei quem fulano que estudou comigo é primo da sobrinha de não sei o quê. Então, assim, a dimensão é menor, né? Então, Sim, naturalmente, isso impacta muito nisso que você falou, e eu só reforço de que às vezes você demora mais a entrar, porque você não é não é um rosto conhecido, a não credibilidade ela se é? constrói muito em cima disso. Mas depois que você entra, a mesma barreira de entrada ela serve como uma barreira de troca de fornecedor. Então, né, você acaba por Sim, conquistar um pouco isso. Vou destacar dois pontos, cara. Um, eles são muito mais direto ao ponto, cara. Isso é muito engraçado. Mas eu acho que é. isso é o brasileiro que é demais, na verdade, né? No sentido de, às vezes quer perguntar uma coisa e fala assim, e aí, cara, como é que tá? Foi bom o final de Vem semana? A aqui. família tá bem? Como é que foi a Páscoa? Porra, e a Paola, tá tudo bem? Tua mãe, Revolução É, Francesa, não sei o quê. Porra, me manda um e-mail lá, não sei o quê. Cara, aqui, ó, me manda um e-mail. E muitas vezes fica nessa fronteira assim, pô, esse cara foi grosso pra caramba comigo, brother. é, E é. não, às vezes é isso, assim, sabe? Essa é uma Tipo, diferença cultural, gente. é E diferença de assim, trato, assim, cara. Eu tenho uma e tem. contadora aqui, rapidinho, rapidinho, é muito engraçado. Eu tenho uma contadora aqui comigo, assim, tu manda mensagem pra ela, oi, fulana, tudo bem, como é que tá, não sei o quê, pô, queria saber se tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Ela fala assim, 30 euros. Nem boa tarde, né? Nem boa tarde ela responde, pô, responde, Pô, é isso, entendeu? Então, aqui esse elemento de ser mais direto ao ponto é muito característico, né? E sim. aí tem prós e contras nesse sentido. É. E um outro elemento que eu acho que vale a pena destacar, cara, que me impressiona muito positivamente aqui, é numa perspectiva um pouco mais ampla, assim, de União Europeia, na verdade, porque principalmente na área que eu atuo, né, que é essa questão da sustentabilidade, Sim. ela está no momento agora, né, já de alguns anos, de você desenhar políticas públicas, de você mexer em umas estruturas assim de imposto, tributação, de o que pode, o que não pode, qual é o novo marco de atuação de uma empresa, qual a sua responsabilidade em Sim. cima do desenho de um produto. Então, assim,
aqui, do tempo que eu tô aqui, você vê mudanças concretas, assim, sabe? A partir de agora não pode mais isso e já tá em vigor a partir do ano que vem. É isso, não vai ter pô, Sim. não sei o que, a gente dá um Calma aí. jeito. Então, assim, isso é muito significativo, porque aqui, de fato, a gente vê política pública mudando um mercado, criando um novo mercado, redirecionando o fluxo de investimento. Então, tudo isso é muito Sim, interessante, principalmente na posição que eu fico da consultoria, porque é auxiliar nessas transições, né? sim, irado. Bom, a gente entra agora nos últimos 10 minutos, Pô, na agora que reta eu tô final. gostando, agora que eu tô aqui, ó, confortável. Não, já tá aqui jogando, já tá Pô, soltinho, né? Porra, nem fala. Toma aí você aqui, eu tenho que enrolar, lembra? Enquanto um vai, 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 o outro vai. Pô, fica. mas eu não tenho piada E, pra fazer não, gente. Aí, ó. Ó, tem alguém dando coraçãozinho aí, dá outro coraçãozinho pô, isso aí. aí. Faz uma pergunta qualquer aí que a gente leva. Vai levando, vai respondendo. O que eu vou entrar agora nesses últimos 10 minutos, faltando aqui, é o seguinte. Se alguém quisesse entrar, as respostas precisam agora ser curtas, porque eu tenho 4 perguntas. Então é o seguinte: Porra. se Uai. alguém quisesse entrar nesse universo que você está hoje, design, sustentabilidade e inovação, como que você encorajaria essa pessoa ou não? Ou você desencoraja ela? E Não, de aí? jeito nenhum, precisamos de reforços. Cara, o caminho que eu fiz, ele é um dos mais naturais, na verdade. Se você olha várias grandes empresas no mundo inteiro, é, o profissional de comunicação, ele geralmente acumula a pasta de sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade começa muito como um relatório, né? Você precisa reportar o que sua empresa faz, todo mundo reporta para a comunicação, daqui a pouco a área de comunicação fica responsável por também a área de sustentabilidade. Isso é muito comum, tá? Então, da mesma forma como eu falei da inovação, de você não ter uma faculdade, uma graduação de inovação, para sustentabilidade tu pouco tem isso também, né? A turma que eu fiz aqui era a sétima edição, se não me engano, sétima turma somente. Então, Jovem? jovem, jovem, é tudo muito novo. E eu fiz na instituição aqui, que é uma instituição de economia, né? Instituto Superior de Economia e Gestão. Então, É, tu vê, é importante no berço da economia estar sendo discutido sustentabilidade por um outro viés, né? Não só do é. custo, do impacto. Então, tá tudo muito novo, tudo sendo muito construído. E para mim, o ponto principal, cara, eu vou falar aqui um dado de um estudo europeu, inclusive, que é o seguinte: 80% de um impacto de um produto ele é determinado na fase de design, né? Na fase de construção, de concepção. Seja de um produto, Sim, esse telefone que a gente está vendo, essa garrafa que eu estou bebendo água, qualquer coisa, essa cadeira que a gente está sentado. Então, se a gente não aproximar design de produto, de serviço, de modelo de negócio, com sustentabilidade, com inovação, com tudo isso que a gente está falando, eu enxergo, na verdade, tem muita gente grande de diferentes setores falando a mesma coisa, que é a maior oportunidade de investimento da história que a gente está vivendo, na verdade, porque a gente está tendo que sim, redesenhar praticamente tudo. Nosso sim, modelo de agricultura, de transição energética, de economia circular, se você pega a estratégia de crescimento da Europa até 2050, são esses pilares. Então, assim, todas as organizações praticamente, elas precisam se redesenhar de alguma maneira, seja para responder consumidor, sim, responder acionista, responder concorrência, a pressão vem de todos os lados. Então, isso é, na verdade, uma grande sim. oportunidade, a maneira que eu enxergo. Então, independente do seu caminho de graduação, e isso é até uma outra questão importante que eu vou falar bem rápido aqui, mas, por exemplo, Um o minuto, hein? advogado, a nutricionista, qualquer área tem que estar discutindo também qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade nesse sentido. Não é só as empresas, entendeu? O impacto e a Sim. responsabilidade vem de todos nós. Do indivíduo, né? Todo consumidor é um cidadão, cara. Sim. Ponto. Então, assim, a gente precisa rediscutir muita coisa e isso é importante, cara, que vai da área de educação a você botar a mão na massa, se for o caso, ali tá no campo, replantando árvore, seja como for, cara. Tem muita oportunidade e muito trabalho para ser feito. Maneiro, maneiro. Não, bem respondido pra caramba. E agora sim, uma pergunta que é: a gente inventou aqui agora uma máquina do tempo e o Marcelo de hoje esbarrou na rua com o Marcelo de 5 anos atrás. Que dica ou que Rapaz, conselho tu falaria para aquele Marcelo lá de trás? 5 anos atrás, É. continue Quais, estudando, bro.
Continue Boa. estudando, que foi uma dica que foi isso. Eu precisei ficar muito tempo, até numa soberba de quem é empreendedor e tudo. Pô, realmente, cara, você empreender, ainda mais no Rio de Janeiro, e nós vivemos um período de muita crise ali, pós 2015, 2016. Cara, é porradaria, tiro, porrada e bomba, assim, sabe? Você Literalmente, realmente, né? Ali no centro, né? literalmente, exato. Que vai Que do arrastão triste. a golpe de cliente, é o contador que Que te liga, triste. é a pessoa que se demite. Então, assim, você acaba, obviamente, tirando muito aprendizado da prática. Isso é um fato, cara. E a própria característica da agência, você também troca muito, né? Tu troca com o diretor de marketing de um lugar, gerente do outro, o dono do negócio do outro, um prefeito, uma... Então, tu troca com muitas pessoas diferentes, assim, dá uma vivência muito interessante. Porém, cara, é importante também tu tá se aprofundando, tá se especializando, você tá seguindo outras pessoas que estão fora da tua realidade. Então, o conselho que eu me daria seria esse, assim, né? Não deixe de estudar. E estudar hoje pode ser qualquer coisa. Você não precisa parar e fazer um mestrado, você não precisa fazer uma pós-graduação. A quantidade de cursos que existem hoje, ou até de autoaprendizagem, se Sim, você pegar um livro bom, é um estudo, cara. Sabe? sim, com Então, certeza. isso para mim foi uma coisa que eu precisei me desconectar um tempo e hoje eu vejo muito valor assim, pretendo não entrar numa dessa de novo. Boa. E agora, essa acho que é inédita. Essa Ih, certeza que você nunca rapaz. ouviu. Para ler, para ouvir e para ver. Porra, eu não tava. Ó, geralmente a gente prepara o convidado para isso, cara. Essa Porra. daí é boa. Por isso que eu peguei, eu falei, cara, de surpresa. Ah, já dei tempo de você pensar num para ler. Mas, Aí, mas absolutamente qualquer abrangente, coisa, assim, é o cara. Marcelo indicando a primeira coisa ou a coisa que ele leu agora, ou sei lá o que for. O que você tem aí de para ler, para ver e para ouvir? Porra, Para ouvir, eu vou te rapaz. ajudar. Tem um podcast chamado Prazópia. Maneiro, né? Maneiro, maneiro. Quando tem um Maneiro. moleque lá chamado Felipe, ele vai participando. Pois Sucesso. é, Pode rapaz. ir, pode ir. Mas eu Mas vou aí, fazer isso mesmo, ó. O pra ouvir, eu vou falar do Prazópia, mas é muito porque o Prazópia, ele é um instrumento nosso de conversar com pessoas interessantes. Então, assim, a gente vai vai me atrás de sentir pessoas que a gente... importante. É lógico, Aí, pô. Você achou o quê? caraca, vou até tomar um gole. Que é de fato a gente ir atrás de assuntos, de temas que nos interessam e que não necessariamente tem um comprometimento com a minha carreira, com o que eu faço com 401 ou com qualquer outra coisa. Então, Sim. é uma exploração, uma exploração de fato orgânica de pessoas interessantes, né? Isso que a gente se propõe a fazer. O Prazópia nasceu daqui. Isso aqui nasceu do Prazópia, tá, gente? Só para deixar claro aí. Então, assim, Isso me deu um tem orgulho aí. tremendo, cara. Isso me Tem deu um aí. orgulho tremendo. Porque, assim, no final das contas, se o que a gente está produzindo aqui impactar positivamente uma pessoa, já valeu a pena, pô. Então, Sim. se o Prazópia te serviu de alguma maneira, ótimo. Porra. Tá, E pra pra ver, ler, pra ver, cara, pra ver, pra pra ver. ver, É. Que pra a gente tem um ver, minuto para encerrar. Eu acho que eu não sei como é que funciona, não, tá? Eu nunca cheguei até os 60 tá. minutos, não. Ah, mas tem 3 minutos aqui ainda, pô. Pera aí. Ó, pra ver, tem um documentário, cara, que é pequenininho, cara. Decade of Action, eu acho. Eu posso confirmar depois. Mas é meia horinha que traz exatamente essa urgência que nós temos numa visão de Agenda 2030, né, que é o Acordo de Paris, todas as metas ambientais e sociais que a gente precisa atingir. Opa, caí? Voltei. Não, Atingir não. até lá. Então, é um documentário que traz várias visões, vários especialistas de diferentes áreas que ajudam a criar um pouco de contexto, de embasamento científico, low profile ali pra gente, ser humano normal, entender, tá? Cara, e Sim. para ler, eu vou dar uma referência muito diferente, assim, mas que eu gosto muito, que foi um dos melhores livros que eu já li, que é o Sapiens, cara, do Yuval Noah Harari, best-seller também, que ele faz uma releitura da nossa trajetória enquanto humanidade, né? Porque existiam outros humanos, né, digamos assim, mas o Homo sapiens foi o que prosperou, e ele vai fazendo uma releitura que para mim hoje faz muito sentido. Eu faço vários paralelos, seja durante consultoria, palestra, aula, seja o que for, de momentos da nossa história que eles impactaram maneira de pensar que nos influencia até hoje. Até hoje. Então, assim, tu pode ir desde a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, até
revolução cognitiva mais de 70 mil anos atrás. Então, assim, tu consegue traçar vários paralelos e o livro é uma degustação de primeira linha para entender isso. Irado. Pessoal, chegamos aí ao nosso limite. Eu gostaria de continuar a conversa. Então, mas o Cara, gostei, Instagram. gostei. Me chama mais Gostou aí. do papo? Pô, Eu vou te chamar, gosto, com cara, eu certeza. gosto. Mas o Instagram não permite. Obrigado a todo mundo que teve aí até então, fez as suas perguntas, contribuições. Marcelo, brigadaço pelo apoio, brigadaço por iniciar esse projeto aí comigo. E manda Boa. aí um salve final para a rapaziada. Se a gente cair, tudo bem, eu salvo depois aqui e depois a gente bota lá no IGTV. Boa. Não, muitíssimo obrigado aí por quem nos assistiu do início ao fim, quem entrou no meio do caminho, quem fez pergunta, quem tirou daqui alguma coisa. Pra gente, o que vale é isso. No final das contas, é provocar uma troca, tentar gerar algum valor de alguma forma e com essa preocupação, né, de fazer algo que seja útil de alguma maneira, né? Com Muito obrigado. certeza. É isso, pessoal. Alguém tem. É isso. Pô, prima, família é família, né, cara? Mas eu tô Exatamente, com ela. família. Não, mas eu tô com ela. Que pena que Obrigado. acabou. É Obrigado, isso, eu Laninha. gostei Olha aí. muito. Muito Foi bom. muito bom isso. Amei. Obrigado. Obrigado pelo apoio, obrigado aí pelo incentivo. Eu vou chamar o Marcelo mais vezes, aí você chama a família toda. Ricardinho, camarada meu, Ricardinho. Esse moleque daqui a pouco também vai estar aí batendo um papo comigo aí, com certeza. Nota mil, nota mil. Então, Ó, a Luquinha aí, ó. então é Luquinha é gente isso. fina demais também, ó. É isso. Darlene também aí, trabalhei com ela. Sabe aquela empresa de tecnologia que eu falei? Darlene, Sei, eu trabalhei com ela sei. lá. Então é isso. Pessoal, mais uma vez, muito, muito obrigado a todos. Alguém tem um último comentário? Por incrível que pareça, a gente não foi derrubado. Ih, Acho que rapaz, ganhamos, esqueceram ganhamos lá 15 de. minutos de bônus aí, Ganhamos ó. 15 minutos de bônus. Então faz aí agora você, muda aí, inverte aí. Agora ficou maluco, o patrão ficou maluco, inverte aí. O Patrão que, que tu ficou quer perguntar maluco. aí? Eu quero perguntar pra você, Felipe Leal, o que que é pra você, depois de algumas convivências e trocas comigo nesse sentido, depois da live de hoje, o que que significa sustentabilidade pra você? Porra, cara, eu vou fazer uma leitura diferente, mas é a Olha, que minha bom, leitura, né? que bom. Sustentabilidade, para mim, é você ter algo positivo num longo prazo. Sim. O que é positivo, não faço ideia. O que é longo prazo, também não faço ideia. Porque longo prazo para mim é diferente de longo prazo para sua prima, para o Ricardinho, para a Darlene, seja lá para quem for, né? Mas eu penso dessa forma, cara. E o positivo é gerar algum impacto positivo. Que também, o que é um impacto positivo? Não sei, a gente precisa. Eu acho que o ponto principal dessa reflexão é a gente acordar o que é cada um desses pontos. E aí acho que o acordado não sai caro. E é isso que é interessante, cara. Esse, inclusive, é um dos principais motivos para eu caminhar para a minha segunda pós, que é justamente da economia, nesse caso. Porque nós Respondi chegamos igual a. economista, é isso? De certa forma, sim, porque de alguma maneira, por exemplo, o PIB crescer de um ano para o outro, ele numericamente pode ser um resultado positivo, mas não necessariamente isso significa desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, Não, não necessariamente não. significa uma série de outras questões. Então, eu acho que a gente está precisamente nesse momento, seja pela urgência das coisas que estão acontecendo, ou, enfim, por várias outras motivações, de rever, inclusive, o que significam esses indicadores de impacto, Sim, de crescimento, de sucesso, de tanto empresarial quanto na nossa vida, né? O que a quarentena provocou também de reflexões nesse sentido do que a gente quer, o que significa bem-estar, ou coisas dessa natureza. Então, acho que só isso também daria uma outra live para a gente trocar ideia, porque isso me interessa muito, assim, o que de fato a gente vai mensurar como um progresso, ou como um impacto positivo, que isso é muito difícil, né? Porque às vezes o positivo, como você falou, para você é diferente da minha prima, que é diferente da Paola, que é diferente do presidente de Portugal e por aí vai, né? Essa por gestão aí de vai. conflito de interesse, numa perspectiva que estamos todos numa casa comum, é difícil, né, Sim. rapaz? Difícil Queria te fazer demais. uma pergunta que eu pulei aqui, ainda bem que eu pulei, Vai. né? Porque senão não tinha dado tempo. Que é o seguinte: em que momento
você estava lá como sócio de uma agência, como sócio de uma agência de publicidade no Rio de Janeiro. Sim. Naquele momento, você já trabalhava com sustentabilidade junto dos teus clientes? Ou em que momento você olha e fala o seguinte, cara, eu quero cruzar inovação com sustentabilidade e acho que vou montar uma consultoria nova. Como é que acontece? Como é que a sustentabilidade entra aí na tua jornada de trabalho? Rapaz, tu sabe que eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, cara. E quanto mais eu faço, mais desbloqueia alguns pontos, assim, né? Porque, assim, eu lembro desde detalhes da minha infância, por exemplo, eu lembro uma viagem muito pequena dentro do carro com meus pais e o carro da frente jogou uma coisa da janela, assim, um pacote de biscoitos, sei lá o que que era. E meu pai falou, cara, isso é muito errado, não sei o quê, blá, blá, blá. E aquilo, sabe, faz parte de mim, assim. E eu falo, porra, é óbvio isso é errado e tudo mais. E isso de alguma forma se torna você, né? Sim. Numa ética disso. Um outro momento absolutamente aleatório. Eu lembro quando alguém me perguntou, e eu faço essa pergunta para todos vocês, tomara que impacte vocês também como me impactou, que era o seguinte, chegaram para mim e falaram assim, cara, você tem noção que a primeira escova de dente que você usou, ela ainda existe? Ela está em algum lugar aí, ou do oceano, ou de algum aterro sanitário, e está lá. E enquanto a gente troca de escova de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, e assim, isso, de novo, né, é a fase de design mal feita, né? E outros exemplos, eu lembro eu em 2007, cara, com 17 anos, sei lá, eu escrevi uma redação representando a minha escola num concurso que era sobre aquecimento global, e minha redação saiu num livro lá, não sei o quê. Então, todos Que esses irado, hein, meu elementos, cara, irmão? olha aí, olha aí. E, Porra, e olha que olha aí. legal, essa professora, que era minha professora na época, hoje ela acompanha grupo de alunos enfim, que por vulnerabilidade econômica estão sem ir à escola e tudo mais, e volta e meia eu participo junto com ela lá para, enfim, compartilhar conhecimento dessa mesma maneira, justamente para ajudá-los nessa construção enfim, de construir redação e Ó, coisas o nessa. diretor, o diretor soltou aqui no ponto, que eu tenho um diretor Ah, aqui, né? Me eu respeita, né? sei, é o Eu tenho um Zuckerberg, né? Então, o diretor soltou aqui no ponto que abriu live. É isso mesmo, diretor? 4 horas agora de duração. Uau, Virou YouTube, virou rapaz, não YouTube. fala isso, Virou cara. YouTube. Virou YouTube. A Não gente vai fala trocar isso. esse público. Esse público É, aí a gente troca. exato. Assim, ó, Não, se fizer quero ver quem promoção, vai então, ficar. o caminhão do Leal aí, com Ó, sorteando eletrodoméstico daqui a pouco, aí. ô louco, meu! Ô louco! Olha aí. Mas a parte do Caiu negócio. drasticamente, ó. Que merda. Fui falar, fui brincar e ó. Desculpa, volta sério Desculpa, aí. gente. Mas Cara, tem todos esses elementos, assim, eu tenho muitas referências em casa também. Meus pais sempre foram muito de reconstruir as coisas, a gente nunca foi muito, sei lá, consumista. Então, todos esses elementos eles foram juntando, assim, para que eu pudesse ver, cara, sei lá, cara, dá para fazer diferente, assim, muito Sim, das nossas atividades, muito dos nossos consumos e pode de fato ter um impacto positivo. Assim, eu lembro também, eu gosto muito de viajar, já tive a oportunidade de viajar uma vez para a Ásia, assim, cara, tava nas Filipinas, eu tava num lugar que era paradisíaco, mas a quantidade de lixo que eu vi no mar, assim, foi o que me assustou. E às vezes nem precisa ir longe, a gente encontra isso também perto da gente, em várias outras regiões. Então, sim, tudo isso, cara, foi culminando no sentido de, pô, se é para ter um propósito aqui nas nossas qualidades profissionais, nas nossas competências, na maneira que a gente gera impacto, sim. essas são coisas que você não desvê, né, cara? Mas Assim, não dá para assim, você. Diga, diga. não, mas assim, na agência que você trabalhava, lá no Rio, que você era sócio, não tinha nenhum projeto claro de sustentabilidade. Ou Não, já não, era tinha? comunicação, 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 comunicação. publicidade, Porque eu marketing, trouxe, vendas. o elemento que hoje eu pratico, que eu trouxe muito de lá, e foi uma coisa que a gente experimentou também nesse final do meu período lá, foi o elemento Sim, da colaboração. Na verdade, a gente estava testando alguns projetos que eles tinham uma dinâmica diferente da gente trazer pessoas do cliente para tentar resolver encontros e tentar resolver é, com metodologias colaborativas, e isso foi um elemento que a gente trouxe para cá. sim. Então, isso de fato veio como uma herança positiva. Mas essa parte, essa proposta de valor para a sustentabilidade, ela inclusive se construiu depois aqui. Foi um processo paralelo até da minha especialização. A gente
criou mesmo o 401 muito com o intuito inicial de ter essa abordagem de resolver problemas de negócios com metodologias de design, mas muito aplicado para inovação, para desafios de modelo de negócio e coisas dessa natureza. Só que aí a amplitude que eu fui ganhando, na medida em que eu fui me aprofundando, que eu fui pesquisando cada vez melhores exemplos, era precisamente essa. Já que a gente está com uma preocupação aqui de fechar a ponta, né? De resolver um Uhum. problema do seu consumidor final, resolver o problema do negócio, através da participação de todas essas áreas internas e externas desse ecossistema que você está inserido, pô, você tem que gerar valor para todas essas outras partes, não somente para o seu cliente final ou para o seu acionista. E na medida em que você começa a pesquisar, e tem muito especialista, tem muita gente interessante, criticando uma série de verdades ou de instituições, como a gente viu que eram os modelos sendo construídos, e que há bons exemplos, e Sim, assim, não são exemplos que muitas vezes estão extremamente distantes, né? E às vezes até pode estar, se você pivotar o seu negócio e fizer sentido, sim, ótimo, muda tudo e vamos embora, mas é isso. Hoje, quanto mais você estuda, quanto mais você experimenta, né, essas diferentes abordagens, você vê que para cada etapa da sua cadeia, independente de qual seja o seu negócio, cara, você sendo um dentista, você sendo uma multinacional, você vai ter oportunidade de diagnosticar hoje como é que você funciona, e você vai perceber onde eu posso mitigar impacto, onde eu posso potenciar impacto positivo. uhum. Beleza. E aí tem um processo, por exemplo, que se chama muito que é a construção da matriz de materialidade, que ela é precisamente isso, é você perceber quais são seus públicos de interesse, né, de algum sentido, né, todos os seus stakeholders, e o que é principal para cada um deles. Sim. E aí, beleza, aí você vai posicionar, para o meu colaborador, de repente, e aí, por processos colaborativos, por pesquisa, cada abordagem pode variar, mas na prática você vai ver o que é relevante para cada um desses. Então, para o meu colaborador, vai ser questões relacionadas à diversidade, por exemplo, ou questões relacionadas à igualdade de salários, ou coisas dessa natureza. Para o Uhum. seu consumidor, pode ser a sua gestão de resíduo, ou o plástico, ou se você tem uma cadeia justa lá na produção. Uhum. O seu fornecedor pode ser outras questões. E aí você vai montando uma matriz, você vai tendo um mapa de preocupações ou de problemas, de coisas que são relevantes para cada um desses públicos, e depois você vai ver o que faz mais sentido também para o seu Sim, negócio em termos do que você vai responder primeiro. É impossível responder tudo de uma vez, não tem tudo. como. Até porque você não tem dinheiro infinito, você não tem recursos infinitos, você não tem pessoas infinitas. E tem uma outra É, questão, cara. Toda vez que você fizer uma resposta, o mercado, a concorrência, o público vai dar uma contra-resposta, seja através da mudança de um hábito de consumo, seja através de uma outra estratégia, onde a outra empresa vai captar melhor a informação daquele público e vai entregar uma outra solução, até surgir um novo competidor. Então, de assim, fato, cara. Não, assim, não tem solução simples também, não Léo, existe. nessas naturezas, sabe? E vale muito também você até mudar essa lente, porque até nisso, por exemplo, hoje você vê muito, por exemplo, coalizões que elas são multilaterais, elas são multi-stakeholders, e muitas vezes é inclusive com o seu concorrente. Se você é uma indústria, por exemplo, que você tem um impacto de plástico gigantesco, você pode buscar soluções junto com o seu concorrente, porque ele também tem esse mesmo problema e Sim, muitas vezes vocês vão conseguir construir uma solução que funcione para a indústria e não só para um, não só para sim, outro, entendeu? sim. Então, até essa percepção, isso que eu acho interessante, né? Porque pelo menos na minha escala de evolução, no sentido da consultoria, foi muito nesse Sim. sentido, que a gente saiu de um olhar só do cliente, aí vai para um olhar macro do business, aí você começa a ver que tem outros stakeholders que são igualmente importantes, e daqui a pouco você vê que uma determinada mudança, sei lá, de alguma coisa que você gera resíduo hoje, isso pode ser matéria-prima para uma outra indústria. E Para você alguém. elimina o problema de custo, passa a ser uma nova fonte de receita. Sim. Então, pera lá, então você está criando uma nova fonte de receita que não necessariamente é através dos. Ou você vender mais para o seu novo Mas, cliente, ou uhum. você só desenvolver um produto, desenvolver um serviço. É Sim, você repensar a sua cadeia. Ou você, de novo, né, o que eu trouxe aqui, 80% do impacto de um produto é determinado na área de design, então, sim, na etapa de design. Então, e se você passar a desenhar esse produto de uma maneira que ele possa ser consertado? Então, você pode ter um modelo de subscrição, de assinatura. Você sim. pode
consertar. Então você cria outras lógicas que aí sim você está falando de inovação com sustentabilidade sem precisar ser uma Tesla que você vai inventar uma nova bateria e vai mudar uma indústria inteira, entendeu? Sim, Tem etapas mais simples e tem etapas que são extremamente possíveis. E o melhor, você já tem bons exemplos. Então, sim, essa é a questão que eu estava te respondendo lá atrás, né? De você conseguir sim. conectar essas boas práticas que já existem, vendo a sustentabilidade numa percepção de jornada, um passo por vez, porque não vai ter um lugar que você vai chegar e tá tranquilo e agora tá tudo certo e vamos para cima, entendeu? Sim. Aí, você falou da a tua prima tá aí, a minha também tá, ó. A Simone ali. Tá vendo? Entendeu? Olha aí. Olha lá, é Família, isso aí, família sempre, família, cara. família, Família família, né, sempre. cara? A gente convida, chama. Simone, cadê o Lucas, Roberta, Vinícius? Cadê todo mundo? Eles têm que ver também, que aí são os filhos. Então, assim, cara, alguém tem uma última dúvida, crítica, sugestão, elogio? Tirando a Simone que já fez para mim. Obrigado, Simone. Alguém mais tem alguma outra pergunta, comentário? Que acho que a gente já passou um pouquinho, né? O combinado contigo foram 60 minutos. A gente já passou um Mas você sabe que pouquinho. se deixar, a gente fica aqui, ó. Vai virar live do RL Safador. Só acaba amanhã, hein? Exatamente. Se tiver Meu patrocínio, amigo, então, porra, a gente está tentando, né? Uma Superboy, Coruja, né? Por que não? tá Pode fazer, certo. no barco um leão. Quem quiser patrocinar, tô aí. Então, assim, pessoal, que ficou até aqui, a gente alongou mais 15 minutos. Pelo que a gente entendeu agora, o diretor mandou aqui no ponto que agora o Instagram deixa 4 horas seguidas de live. Então, quem quiser mandar um último contributo, pode mandar. Marcelo, faz aí Diga. o teu encerramento aí em 1 minuto, alguma coisa assim. E vamos lá, vamos pro fecho. That's all, folks. Não, mais uma vez, muito obrigado a quem assistiu desde o início, pessoas que entraram aí no meio do caminho, familiares, amigos, pessoas desconhecidas, todo mundo. É sempre um prazer, cara. Eu fiquei muito feliz quando você me falou dessa iniciativa que você está iniciando, e principalmente por ter sido uma certa inspiração ali, né, do Prazop, né, do trabalho que a gente começou a fazer. E para quem se interessar minimamente um pouco mais por esses assuntos, enfim, acho que ficou um pouco claro que eu gosto muito também de compartilhar, de participar dessas discussões. Pode, enfim, me seguir aí. Eu até uso mais o LinkedIn do que o Instagram, com essa finalidade, né, de compartilhar muito desses estudos que eu acompanho, dessas boas práticas, até emitindo muitas vezes algumas opiniões. E posso fazer um jabá então, já que você me deu o Pô, tempo? claro, Ah, porra, então beleza. você só tem agora 3 horas e 44 minutos. Ah, Vai, então solta tá aí. ótimo. Não, eu acho que eu preciso só de um pouco menos. Mas, na verdade, fazer um convite aqui. Eu e o meu sócio, né, o Glauco, a gente conseguiu lançar em parceria com uma instituição aqui em Portugal, não sei, enfim, quanto da audiência é conhecedora aqui de Portugal, mas com a Flag, que é uma instituição super tradicional aqui, tem mais de 30 anos em Portugal. Eles trabalham com cursos de inovação, design, criatividade e coisas dessa natureza. E nós montamos um Fast Track MBA. Então, são 138 horas de curso que pega exatamente essa questão da inovação, modelos de negócios, como isso se aplica para a sustentabilidade. Eu exploro até um pouco mais a parte de certificações, de entidades, a complexidade hoje que existe beleza, a sua estratégia ela tem mais a ver com pegada de carbono, então você vai para uma determinada certificação, se ela vai para um outro caminho, então tem um pouco de exploração nesse sentido. E fica aí o convite. É um curso que a gente montou com o maior carinho. Quiser olhar um pouco mais lá em Menta, se fizer sentido, faz, manda para Claro. alguém. Se não, só acompanha aí que a gente está sempre compartilhando coisa também e aprendendo muito. É isso, pessoal. Segue aí o Marcelo nas redes, LinkedIn, Twitter tu usa também? Ou não, quase não usa? Não, cara, não, Não, não tem então mais vamos pro energia para tanta LinkedIn. rede, não, cara. Nem o Clubhouse eu Link, consigo mais. Eu tô só no é, LinkedIn, no Instagram às Instagram no vezes. máximo, é isso. Pessoal, mais uma vez, muito, 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 muito obrigado a todos. Marcelo, porra, sem palavras aí, obrigado aí pelos contributos, pela paciência, pelas brincadeiras aí. Desculpa aí se deixei alguma saia justa, mas
na Nada, live. tranquilo. É isso aí, mas Tudo quem bem, sabe tá faz ao tudo vivo, bem. né, garoto? Isso aí, pra É o você que é mole. dizem, né? É o que Pra você dizem. é mole. Mas quem confirma isso é a audiência. É Não sou eu, isso. não. Então, meu amigo, mais uma vez, brigadão. A gente vai deixar gravada essa live aqui no IGTV, depois eu vou subir, tá? E é isso, pessoal. Muito, muito obrigado mais uma vez. Marcelão, obrigado, meu irmão. Eu que Um abraço. agradeço, cara. A gente vai se Sucesso no falando. projeto. Sucesso no Valeu, meu projeto. irmão. Uma honra ter sido o piloto. É isso. Valeu, meu Boa. irmão. Tchau, tchau, Obrigadão aí. Um gente. Boa abraço. tarde, boa Valeu. noite. Um grande abraço. Marcelo, calma aí. Tá aí ainda? Tô. Isso era Pô, calma pegadinha? aí Isso que era não. tipo bis? É pedir Era bis? tipo, porra, uns 40. Aí eu ia desligar aqui e eu vi um pimba. Calma aí. Uma pergunta? Porra, uma pergunta não, uma bomba, né? Relógio. A Que bomba? não sou Então, eu. Não, tá caindo aqui a minha internet, cara. Pera aí. Diga. não sou eu que vou responder. Um camarada meu aqui, deixa uma indicação sobre um ponto abordado pelo Marcelo em relação à PIB. No livro Utopia para Realistas, o autor questiona o PIB como um indicador socioeconômico. Faz um breve comentário aí, rapidinho aí. Cara, PIB, indicador socioeconômico. E aí? Já leu esse livro? Tem contato? Sabe o que é? Não? não li esse Anota. livro. Não li esse Uhum. livro. Mas eu acho criticável, né, na medida em que o próprio autor, né, o criador do PIB, tem até entrevistas, trechos dele falando isso na época, que ele falava precisamente isso. Cara, ó, esse indicador ele não necessariamente significa ou mensura progresso social, certo? Sim. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, cara, eu gosto muito de um exemplo, que é se você, por exemplo, num período de guerra, você produz mais, seu PIB está crescendo, certo? Sim. E não necessariamente você está direcionando essa produção para, enfim, Riqueza. para geração de riqueza, redistribuição de renda, ou, Zero. enfim, uma série de outras questões. Então, e de novo, cara, ainda que fosse, né, o PIB, ele vem ali no final da década de 30, se eu não me engano, né? Então, assim, a gente está quase 100 anos funcionando com indicadores que não fazem mais sentido para as discussões que nós temos hoje. Então, quanto das externalidades negativas das empresas, tanto numa perspectiva social quanto numa perspectiva ambiental, são precisamente os desafios que nós temos hoje, né? De ausência de Sim. distribuição, seja de fome, seja de perda de biodiversidade, seja de poluição. Então, assim, existem várias outras formas a gente na verdade deveria estar revendo isso. E esse livro, inclusive, ó, o Economia Dunnett, não sei quem já leu, quem conhece, é, ela é de uma economista britânica que trabalhou durante muito tempo com programas de impacto na ONU, precisamente nessa parte de pesquisa de geração de riqueza, de pobreza e tudo mais. E ela apresenta uma releitura de indicadores, que é exatamente isso. É como é que a gente consegue ter uma perspectiva de progresso, que é diferente de crescimento, uma perspectiva de progresso endógena, a partir das necessidades daquela, escolha a frase, região, Sim. bairro, empresa, país, seja o recorte que você quiser Essa é fazer. economista mesmo, sabe por quê? Usou a palavra endógena. Na economia tu usa Exato. direto. Exato. Exógeno, endógeno, crescimento. Isso aí. Exato. Mas ela é uma grande crítica, cara, da escola econômica clássica e, enfim, tem várias questões para a Sim, gente sim. debater. Que eu adoraria conversar com você sobre isso, inclusive, cara. Que eu Tá, acho que na a gente. próxima live. Exatamente. Mas tentando responder vai muito nesse sentido, cara. Eu acho que hoje nós, assim como nós temos outros desafios mais urgentes, tanto de ordem social quanto de ordem ecológica, né? E só para quem quiser se aprofundar minimamente disso, depois pesquisem aí os limites do planeta, que são 9 limites, um estudo científico que ele mostra exatamente como a nossa atividade ela extrapolou alguns limites, que vão desde acidificação dos oceanos, perda de biodiversidade, por exemplo, nos últimos 50 anos a gente perdeu mais de 60% da biodiversidade do planeta. Então, assim, tudo isso impacta, né? Então, eu acho que, de fato, nós precisamos de outros indicadores para mensurar progresso, para mensurar impacto, porque a conta não estava toda sendo feita, né? E aí, enfim, quem é economista sabe muito bem do conceito de externalidade. É exatamente isso.
Cara, exatamente isso, porque e tem um outro ponto, né? Que aí agora eu vou fazer um. Vou entrar por um lado para sair pelo outro, assim. Vou até me arriscar. Que é o seguinte: quando você faz lá o conceito do PIB, né? Um pouco antes desse conceito ser formado como ele é hoje, o padrão que você tinha de moeda era padrão ouro. O que isso queria dizer? Que basicamente é o seguinte: o quanto você tinha em papel moeda era o quanto você tinha dentro de um cofre gigante em metal chamado ouro, né? Hum, Muito mal comparando, seria isso. Na prática, ninguém nunca foi contar a quantidade de ouro, quantidade de moeda, mas existia uma estimativa ali, né? E a grande mudança, barra crescimento, barra problema que a gente enfrenta hoje, é quando a moeda ela deixa de ter o padrão ouro e ela passa a seguir o padrão dólar, né? Porque o que, que acontece? É uma moeda lastreada em outra, mas essa outra moeda é lastreada nela mesma. E ela é lastreada na quantidade de papel que você imprime por minuto. exato. Então, assim, por que, que você tem padrão ouro e por que, que você deixa de ter padrão ouro? A grande diferença que isso vai ter é quando você tem ali Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o que, que você vai ter são os governos, os bancos sendo confiscados, e aí você pegava o ouro das famílias, pessoas, entidades, e você usava aquele ouro para financiar a tua própria corrida armamentista. Só que no início eles achavam que a guerra ia durar o quê? 1, 2 anos, olha lá. Só que a guerra dura, a Primeira Guerra Mundial, vai durar 4 anos. E o custo de você formar um soldado era uma coisa bizarra. Formar, que eu digo, é o seguinte: botar o cara em treinamento, dar o fuzil dele, a roupa de acampamento, a roupa de tudo, e manda ele para a guerra. E o problema, você sabe que ele vai morrer. Então, assim, você tem que já trazer outro para cá. E aquilo começa a ficar, os governos começam a fazer dívida em cima de dívida. Só que como a dívida era em cima de ouro, tem uma hora que os governos quebram. Porque assim, não dá mais para ter, porque a grana era aquele metal amarelo. E aí a grande mudança que você vai ter da Primeira para a Segunda Guerra Mundial é a adoção do papel moeda como padrão de reserva monetária. E aí o ouro ele sai desse, ele começa a sair de jogada e ele entra, principalmente ali no final da Segunda Guerra Mundial, já um pouquinho, ele já começa a discutir isso um pouquinho antes, né? E aí isso vai ter uma projeção muito grande depois, que você deixa de ter a tua responsabilidade fiscal adotada naquela quantidade de ouro que você tinha dentro de um cofre, dentro de um banco central. Por quê? O teu crescimento estava diretamente atrelado com a capacidade que você tinha de produzir ou de obter ouro. Se você consegue Exatamente. produzir muito ouro ou obter muito ouro, seja através de guerras, invasões, sei lá o quê, porque o ouro você não consegue forjar ele no laboratório ainda, né? Talvez um dia, quem sabe, mas hoje ainda não. Então você precisava cada vez cavar mais fundo ou expandir territorialmente para roubar o ouro do amiguinho. A partir do momento que o teu crescimento econômico ele é atrelado a isso, você cresce muito devagar, né? Porque a produção de ouro cresce devagar. Só que quando você deixa de ter um respaldo econômico para o padrão ouro e você passa a adotar padrão dólar como a moeda corrente mundial e a dívida mundial passa a ser lastreada em dólar, aí para quem lembra daquelas aulinhas de história, né, o tal do plano Marshall, então Reconstrução. que acontece? Reconstrução da Europa, né? Quem que financia a Exato. reconstrução da Europa? Estados Unidos. E aí ele fala, claro que eu dou dinheiro para vocês, mas a dívida vai ser na minha moeda. Porque os Estados Unidos podem Exato. emitir grana que é dívida para ele a todo tempo. E ali o que acontece? Os governos passam a se financiar através da geração de dívidas. E aí é tão fácil quanto você botar a casa da moeda para imprimir. Quantas moedas ela conseguir por hora, por minuto e tal. Só que isso vai gerar um puta de um processo inflacionário. Aí você pega, aí pega dois gráficos, e pega um gráfico
e bota algumas linhas. Inflação da década de 50 até agora, crescimento do ouro da década de 50 até agora, você vai ver que ele está para baixo. O crescimento, produção de ouro minerada. O valor do ouro vai estar para cima. Aí você pega crescimento tecnológico, crescimento social e uma série de indicadores, tudo vai estar para cima. Só menos quem? O crescimento sustentável. A sustentabilidade vai estar para baixo. Tanto na perspectiva social quanto na perspectiva ambiental. Esse que é o ponto, né? Que essa que é a grande crítica, né? Porque durante muito tempo, uma das respostas globais a esse período entre guerras e várias catástrofes que de fato aconteceram foi de fato baseado em consumismo. Então, se você pega vários indicadores desde a década de 70 até hoje, eles são exatamente isso. É uma geração de riqueza absurda, e isso é inegável. O modelo capitalista, tudo isso como a gente viu, como aconteceu, ele de fato é um modelo muito eficaz em você produzir riqueza. Só que, ele não redistribui da mesma forma e ele gera externalidades. Só que você gerar estresse num ambiente fechado, isso vai voltar para você em algum momento, e como está voltando agora. E olha que É. interessante, Léo. Depois da crise de 2008 e 2009, foi criada uma entidade, você deve até saber, que é a FSB, né, que é a Financial Stability Board, que é um órgão global, que você tem ministros Não, de economia não, do não G20. conhecia, não. Não conhecia, Ah, não. Eu estava olha, fazendo cara de intelectual para ver se eu conhecia, mas conheço, não, de não. boa, de boa. Eu vim conhecer recentemente também, porque eles são recentes de alguma forma. Mas olha que interessante, eles foram criados depois da crise de subprime 2008 e 2009, com esses membros todos do G20, as principais entidades econômicas do planeta, justamente pelo seguinte: como é que a gente não viu isso? Que outra crise a gente não está vendo? O objetivo de vocês é esse. E aí, desde então, eles começaram a criar algumas task forces. Uma delas é a TCFD, que ela já está em linha final de criação dos parâmetros do que hoje aqui na União Europeia se chama da taxonomia europeia, que é de fato você identificar através da operação de uma empresa o que é sustentável, o que não é, assim, numa granularidade infinita, desde o investimento que você está fazendo da tua frota, da tua cadeira, até questões mais estratégicas nesse sentido. E qual é o Pesado, hein? ponto? Qual é o ponto dessa task force? Eles criaram uma orientação, um padrão, que é de valoração do risco das alterações climáticas. Porque essa é o que eles falam, não de cisne negro, né? É um cisne verde. Né? A gente só vai ver agora cisne verde. A gente viu pandemia, a gente vai ver cada vez mais incêndios, como os foram da Califórnia, como foi da Austrália, como Austrália, foi não. do Pantanal, que são todos com marcas históricas, aumento de temperatura e uma série de questões que elas impactam qualquer organização. E independente do seu tamanho, se você é uma Nestlé ou se você é uma padaria da esquina, você, na medida que a gente tem uma cadeia global de produção, ela acaba sendo impactada nesse sentido. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque durante muito tempo, e aí eu vou fazer até uma crítica aqui, me ancorando no pouco conhecimento de economia que eu tenho, mas eu vejo muitos economistas Relaxa, eu hoje. tô dando pitaco, é, nem economista eu sou, pô. eu Entra no vejo jogo aí. muito, muitos economistas hoje criticando precisamente esse lugar que a economia se colocou numa perspectiva de ciência e como se tudo fosse absolutamente matematizável e que o ser humano fosse um ser racional e não um complexo. E você deixou várias dimensões da realidade de fora, certo? Então, isso vai desde desses impactos de ordem social ou de as conexões que você tem de uma atividade exploradora como mineração, com uma ausência de urbanização planejada, você tem assim começa uma pandemia. Assim como se você for olhar o impacto das principais indústrias, seja de energia, seja de agricultura, seja de pesca, o quanto isso impacta e estressa o ambiente que está ali. Então, tudo isso se conecta, entendeu? Nesse Total. sentido. E aí vai de novo nessa questão. Beleza, a gente gerou muito valor, gerou muita riqueza, gerou muito desenvolvimento tecnológico. A nossa, a nossa vida hoje de um cidadão médio é muito mais. É muito Alongada, né, mais. cara?
E tem muito mais elementos de qualidade do que um Sim, rei na França tinha. Então você tem todos esses comparativos que numericamente eles fazem sentido, porém a sim, que custo? E a gente está descobrindo o custo agora, entendeu? Então isso que é muito grave nesse sentido e precisa uma conversa, uma coalizão que envolva outras áreas de conhecimento e não só sim. uma ou outra, né, da classe política ou da classe empresarial que vai dar escartadas porque não deu certo. A gente precisa de outros modelos. É isso. Meu amigo, vamos encerrar que eu recebi aqui o diretor falando de inimigos do fim. É difícil. Inimigos do fim. A gente já Mas, sabia pô, desse risco. eu já sabiam desse risco. Quem tá aí com a gente até agora, porra, eu me despeço mais uma vez? Acho que sim, né? Ah, não, eu já fiz Educado, né? três despedidas já, cara. É que Chega. sabe igual quem? Lembra na época do SBT, quando botavam Mamonas Assassinas? Quem falava assim, vai acabar, vai acabar. Aí eu olhava lá o Ibope, tava subindo, aí voltava. Eu tô tipo Exato. assim, Tá é a certo, primeira pô. vez que eu tô fazendo, então aí o Ibope vai subindo, aí eu mantenho. É quando ele Cara, cai, eu falo que vou, o, entendeu? o lado bom é que tudo é teste, cara. É isso. Vai testando e melhora no caminho, descobre no caminho. Com certeza. Meu irmão, não, agora vamos encerrar mesmo, que eu sei que, enfim, para você também já tá tarde, aqui pra gente já são 10h30. E amanhã tu começa as tuas férias, que eu sei. Então, assim, Eu vamos, mereço, né? Mereço merece, uns né? diazinhos. É isso. Preciso. É isso, meu Meu amigo. irmão, Obrigado, viu? mais uma vez, muito, muito obrigado pela participação. Pessoal que ficou aí até o final, mandou as perguntas. Cada um de Guerreiros e vocês, guerreiras. guerreiros e Obrigado. guerreiras, porra, muito, muitíssimo obrigado, tá? E fica atento que semana que vem vamos fazer outras lives, né? Nesse mês vamos fazer outras lives, semana que vem vai ter outra. E eu vou soltar ao longo dessa semana qual é o tema e quem vai ser o convidado, tá bom? Vamos Pessoal, não, né? Você vai fazer, eu vou estar aqui assistindo e mandando umas perguntas cabeludas exatamente. também. Eita, rapaz, fiquei até com medo. Mas é isso. Pessoal, muito obrigado. Um abraço, se cuidem, mantenham-se Obrigado. sãos e salvos aí, vamos nos falando. Valeu! Tchau, vamos nessa. Beijo, beijo.